Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Moisés toma a vitória sobre os amorreus, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, como modelo para a restante conquista que eles teriam que fazer na terra de Canaã. O livro de Deuteronômio é uma compilação de alguns discursos de Moisés nas campinas de Moabe, prestes a partir, ele, e prestes ao povo entrar na terra prometida. Ali, Moisés reuniu todo o povo. Na verdade, quando a Bíblia diz que ele reuniu todo o povo, ele não reuniu os 3 milhões de habitantes que Israel tinha. Ele reuniu os líderes, mas mesmo assim o número já era grande, 10 mil ou mais. E ele fez então aquela reunião. Eu não acredito que Moisés tinha uma voz poderosa aos 120 anos para gritar e as pessoas ouvirem de longe, porque na verdade não havia microfone, amplificação da voz naquela época. Ele reuniu então os líderes e falou, aquilo foi registrado. Não sabemos se foi ele mesmo, o Moisés, que escreveu, mas ficou registrado, é o livro de Deuteronômio. E algumas palavras são importantes. Lembra, Moisés faz um retrospecto do que aconteceu e lembra Israel do que Deus fez. Lembra desses preceitos aqui, resumidamente, da lei. Para alguns, o livro de Deuteronômio caracteriza uma outra aliança específica para o povo de Israel para praticar dentro da terra de Canaã, quando eles tivessem entrado e tomado posse. Era um pouco diferente da aliança do Sinai, que Deus fez com Israel enquanto eles estavam no deserto. De qualquer forma, o padrão de Deus é um só. A lei escrita na forma de mandamentos é que foi adaptada para as condições que eles encontrariam. De qualquer forma, era uma nova geração. A lei no Sinai foi dada 38 anos antes para um povo que morreu no deserto. Agora, no Deuteronômio, Moisés está lembrando essa lei para aquele povo que nasceu no deserto. E é esse o conteúdo do livro de Deuteronômio. Eu quero focalizar o capítulo 3, onde Moisés lembra as batalhas contundentes, claras e batalhas decisivas que Israel obteve por ação de Deus contra os amorreus que moravam ali naquela região transjordânica e tomaram posse daquele território todo. O Josué diz, aqui no versículo 6, nós destruímos totalmente aquelas cidades e destruímos o povo, fazendo perecer por completo todas as cidades com seus homens, mulheres e crianças. Porém, o gado e o despojo das cidades nós tomamos para nós por presa, mas as cidades foram incendiadas, e assim tomamos toda aquela terra. O Moisés lembra aqui que aquela terra foi tomada e desejada por 2 tribos, Ruben e Gade. Aquelas 2 tribos desejaram ficar daquele lado e disseram: Moisés, nós vamos passar o Jordão para conquistar uma terra. Essa aqui já está conquistada. Por que você não dá para nós? Consulte a Deus e Deus permita que nós habitemos aqui. Essa terra já é boa, já nos serve. Na verdade, eles estavam escolhendo o filé mignon. Ali, aquela terra era um planalto, Bazã, próximo ao Monte Hermon,
o monte mais alto da região, que estava sempre com neve no alto, e em volta nucleava o orvalho, às vezes chuva, mas quando não tinha chuva, tinha sempre orvalho, a condensação da umidade do ar que vinha do mar e descia sobre a terra na forma de orvalho. A consequência daquilo era uma pastagem verde exuberante, e eles ficaram de olho naquilo, acostumados no deserto. A região do Oriente Médio, na maior parte, é seca. Aquela região é maravilhosa, de uma pastagem verdejante, eles desejaram. E o Moisés foi consultar a Deus e disse: vocês querem ficar aqui no bem bom, enquanto seus irmãos vão estar lutando lá? Não, você tem que lutar junto. Mas eles disseram: não, nós vamos juntos lutar. Então Moisés disse: então vamos fazer esse acerto. Essa terra vai ser dada a vocês se vocês, homens, forem na frente dos outros a lutar e pelejar, para que cada tribo tenha o seu lugar do lado de lá. Depois vocês voltarão e ficarão aqui, mas já podem deixar aqui as mulheres, as crianças, o gado de vocês, já podem deixar aqui, mas vocês armados passarão o Rio Jordão à frente do povo para estar com eles lutando para que cada um tome posse do seu território. É interessante, o princípio aqui envolvido é da unidade. O povo luta, mas sempre junto, e não é cada um por si e Deus por todos. É o povo todo lutando para conquistar aquilo que Deus tem prometido. O povo evangélico deveria ser assim em nossos dias, e não é, é o contrário. É um povo mais dividido que existe. E nós deveríamos nos unir para a evangelização, para tomar posse dos territórios que Deus tem nos dado, mas não é isso que acontece. É uma concorrência igreja contra igreja, disputando, roubando membro da outra igreja, e, enfim, é uma briga, disputa, falação. Não há unidade no povo de Deus, contrariando o que a Bíblia nos ensina. Jesus orou pedindo ao Pai pela nossa unidade, João capítulo 17, e também o apóstolo Paulo endossa em Efésios no capítulo 4, rogando aos irmãos que lutem pela unidade da igreja. Infelizmente, os líderes em nossos dias não estão nessa direção, zelando pela unidade do povo de Deus. Eles estão disputando quem toma um pedaço maior. Mas esse princípio estabelecido lá, em Moabe, antes da passagem para a Terra Prometida, era fundamental. O povo todo tem que estar junto e lutando. Se duas tribos quiseram ficar do outro lado, os homens teriam que passar armados para lutar junto com os outros irmãos. Isso era o que ficou estabelecido, e eles aceitaram. O Moisés concordou. E aí aconteceu uma coisa interessante. Um cidadão chamado Jair, liderava uma parte da tribo de Manassés, resolveu aproveitar a carona e disse: não, vocês vão ficar aqui, a gente parte lá para cima e nós vamos lutar. Nesse caso, eles já tiveram que lutar. O primeiro exemplo foi seguido aí pela metade da tribo de Manassés. A outra não, a outra esperou passar o Rio Jordão. A parte descendente do Abiezer e o Gideão era da tribo de Manassés, o Abiesrita, descendente de Abiezer. Mas o Jair ficou estimulando os seus, igual o Caleb depois, a conquistar mais um pedaço de terra. Eles disseram: tá bom, Rúben fica com esse pedaço aqui mais embaixo, mais perto
do Mar Morto, perto de Amon, e o Gade fica um pouco para cima, mas nós vamos conquistar para cima ainda, mais para o norte, mais para perto do Monte Hermon, nós vamos lutar. Ruben e Gade ficaram numa terra já conquistada, mas o Manassés teve que lutar, e o Manassés teve que lutar. O Jair liderou o povo dele todo, aquela metade da tribo de Manassés, para conquistar, e de fato conquistaram, e ficou o melhor pedaço, chamaram de Gileade, aquela região. Era uma região muito boa para a agricultura, só que havia povos ali, e eles tiveram que lutar para conquistar. Mas Deus abençoou e eles se estabeleceram lá, mas no mesmo critério dos demais. Teriam que passar o Jordão para lutar do lado de cá. E aí o Senhor, através de Moisés, disse que eles teriam que lutaram por 5 anos, depois eles voltariam e se estabeleceriam na sua região que já estava conquistada. Mas o Moisés aproveitou aquela situação para dar uma lição. Todo o povo está vendo o que nós fizemos do lado de cá do Jordão. A terra prometida é do lado de lá. Então nós vamos aprender aqui do lado de cá o que foi feito e nós vamos botar em prática do lado de lá. O quê? Eliminar por completo toda a população que mora lá, apagar a lembrança da cultura e dos cultos daqueles povos. Nós vamos eliminar tudo, vamos queimar tudo. Tem que ser assim, vocês entendem? É ordem do Senhor. Não preservem nada, não salvem nada que é deles. Só o despojo, o gado e ouro e prata que tiverem, mas fora isso, tudo escrito, tudo que tem valor cultural, vocês quebrem, destruam totalmente, inclusive as casas e as construções. Depois vocês vão poder reconstruir com o material que sobrou, as pedras e o restante do material, mas primeiro tem que queimar toda a lembrança do passado. Isso foi a ordem. Deus chamou Josué: Josué, seja forte e corajoso para cumprir essa ordem. O Moisés falou: ô Josué, seja forte e corajoso para cumprir essa ordem. Depois, essas 2,5 tribos também chamaram o Josué e disseram: nós vamos sim com você lutar, mas você seja forte e corajoso para fazer o que Deus mandou. Muitas exortações. O Josué procurou ser forte e corajoso. Durante 5 anos ele foi assim, conduziu o povo às grandes batalhas, não houve nenhum grande exército, nenhuma força unida que pudesse confrontar Israel, e Israel venceu a todos. Não significa que matou toda a população, nem destruiu todas as cidades e vilas. Isso ficou para cada tribo. A terra foi dividida, cada tribo pegou o seu pedaço. E a ordem foi: vocês aprenderam o que fizemos do lado de lá e que fizemos já até agora do lado de cá, vencendo todas as forças unidas desses povos aí da terra de Canaã. Então é o que vocês têm que fazer dentro de cada tribo. Dentro de cada tribo vocês vão consolidar a posse do território, correndo a tribo toda e eliminando todos os moradores antigos, nenhuma lembrança desse passado. Mas aí eles começaram a falhar. Muitas tribos não fizeram isso, não eliminaram, e depois esses grupos que deixaram se fortaleceram, se tornaram inimigos como espinhos nas ilhargas do povo de Israel, e eles perturbaram muito Israel. O livro de Juízes é um relato dessa história muito triste, porque eles não foram radicais. Colheram frutos amargos posteriormente, porque não foram radicais.
Eu quero trazer para nós essa aplicação. O evangelho tem que ser radical. Não adianta evangelizar uma pessoa pela metade, ela frequentar a igreja quando quer, quando dá, vem, mas fica meio. Não adianta. Nós temos que amar essa pessoa a ponto de colar com ela e orar com ela até que ela tome uma posição firme pelo Senhor, ou que saia de vez. É melhor ser frio do que ser morno. E nós temos que atuar nessa direção, mostrando a verdade. Não adianta ficar conosco na igreja com uma pessoa pela metade. Ela não está decidida, ela vai ser peso. Mais tarde, ela vai se juntar com revoltosos e conosco não vai ajuntar, ela vai espalhar. Jesus falou isso: quem comigo não ajunta, espalha. Crentes pela metade, em algum momento, vão se levantar contra nós, vão dividir a igreja e vão, enfim, falar, trair. É culpa nossa que não fizemos a triagem boa no início. Nós temos que evangelizar direito, para que a pessoa venha morrendo verdadeiramente para a velha vida e assumindo viver uma vida nova. Deus queria que Israel entrasse na terra prometida, destruindo toda a lembrança do passado daqueles povos, para eles construírem uma nova civilização, um novo Deus. Os deuses que eles tinham eram demônios daquelas terras, mas agora teriam o Deus verdadeiro, uma lei e uma cultura baseada nessa lei, nessa vida desse povo. Assim Deus queria. Por isso Deus fez esse povo passar 40 anos no deserto, para eles aprenderem essa cultura nova, vida nova. O cristianismo é uma vida nova, não é manter a vida velha e ir à igreja, é morrer para a vida velha, é tudo novo. Se alguém está em Cristo, é para ser tudo novo. As coisas velhas têm que passar, mas não é isso que acontece. As igrejas estão cheias de gente como era anteriormente, apenas que agora estão frequentando a igreja. A vida deles é a mesma coisa, basicamente, mas apenas que agora eles estão frequentando a igreja. Isso não é o que Deus quer. Infelizmente, Israel fez pela metade aquilo que deveria fazer, mas não continuou a excluir os povos daquela terra e foram permitindo. Esses que eles permitiram foram inimigos terríveis mais tarde para dificultar a vida dos israelitas naquela terra. Vamos aprender essa lição. Meu irmão, o que você deixar da sua vida velha vivo em você, vai acabar perturbando você. Alguma amizade que você tinha no passado vai acabar levando você para o pecado. Alguns contatos que você tinha, alguns livros que você gostava de ler, alguns filmes que você gostava de assistir, se você mantiver isso no seu coração, vai acabar levando você para o pecado. Entenda isso, tem que morrer para a velha vida, sepultar tudo isto, e agora é vida nova no Senhor, para que agrade a Deus e tenha a vitória do Senhor e, por fim, a salvação eterna. Mas, mantendo lembrança do passado, da vida velha, você simplesmente não vai conseguir viver a vida nova. Israel, por fim, não conseguiu viver a vida que Deus queria na terra de Canaã e, por fim, foi eliminado dessa mesma terra. Vamos aprender com a lição do passado. Deus está nos falando enquanto é tempo. O arrebatamento ainda não chegou, está às portas, mas ainda não chegou. É tempo de mudar. Você que tolerou muita coisa do passado até agora, comece a tomar uma posição radical. Jogue fora, desfaça do seu passado, para que a vida seja somente nova, verdadeiramente nova em Jesus. Aí sim você vai ter a salvação.